Graça e paz, amada igreja. Para a mensagem dessa noite, o texto está no livro de Marcos, no capítulo 8, os versos 27 até o 38. Livro de Marcos, capítulo 8, dos versos 27 até o 38. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreender. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, pedimos que o Senhor traga a Tua mensagem aos nossos corações, Pai, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Pai. Abençoe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Jesus, ele está nesse momento aqui, né, antes de sua morte, antes de culminar, né, pro objetivo dele, da vida dele nessa terra, né, que é servir de sacrifício, né, para remir a humanidade dos seus pecados. Ele tem essa liderança sobre os discípulos, né, a quem ele escolheu, e ele já teve essa caminhada, né, durante quase 3 anos, e aqui ele pergunta, né, a eles quem ele é. Né? Então eles já respondem, né, as referências daquilo que já alguns profetas falavam, e os sinais que Jesus fez, que indicava também alguns sinais de alguns profetas. Então vem ali a resposta, né? Não, ele é... Alguns dizem que é profeta, outros que é João Batista, né? E Jesus, por fim, pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Então Pedro já vai lá prontamente, né? Você é o Cristo, né? O Messias. O que significa o Messias, ou Cristo? Ele significa ungido, né? E quando se falava no Messias, naquela época, as pessoas tinham uma grande expectativa, né, sobre a vinda de um Messias, né, aquilo que já foi profetizado, né, anteriormente, e o povo ele tinha uma grande expectativa sobre esse Messias. Só que ao mesmo tempo dessa expectativa, também não se tinha um entendimento, né, de que todos tinham a mesma ideia sobre o que era esse Messias.
né? Então alguns tinham ele como esperavam esse Messias como um rei, né? que viria em favor do povo judeu, né? Aí também tem o rebento de Jessé, que fala lá no livro de Isaías, no capítulo 11, né? Que ele teria espírito de sabedoria, compreensão, prudência, valentia e conhecimento do Senhor. Também, por outro lado, ele castigará o opressor com a vara, que é a sua boca. Então, todos esses conceitos, né, estavam ali, e isso gerava um certo orgulho, até às vezes discussões, né, por conta disso, né. Então, em seguida, Jesus ele fala sobre o que ele haveria de passar, né, após que ele diz, né, então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa, porque ainda ele não tinha completado a obra que ele haveria de completar, né, que é ser vindo como sacrifício de Deus, né, ele deveria ainda passar pela cruz. Então ele prepara os seus discípulos para tudo isso que haveria de acontecer ainda naquele momento, né. Então ele diz assim: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Então ele se denomina aqui como um Filho do Homem, né? Uma referência, né, ao ser humano, né? Aquele que viria do ser humano para redimir a humanidade. E ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Então Jesus, quando ele veio ao longo desse ministério, ele gerou uma série de embates, né, junto aos escribas, aos sacerdotes, né, aos anciãos, né, aos fariseus, e eles estavam de toda forma a procurar algum jeito para derrubar Jesus, né. E Jesus ele sabia, né, que isso haveria de acontecer, e por isso ele coloca, né, ele haveria de sofrer muito. E ele foi rejeitado justamente porque, né, ele entrava nos embates, né, ele sempre era questionado, procuravam questões para encurralar ele, mas ele sempre, né, pela sabedoria divina, ele conseguia contornar a situação e, enfim, aqueles, né, os fariseus e a liderança, eles saíam calados ou, enfim, não sabiam o que fazer para ainda tentar, né, colocar Jesus contra a parede, né. E então Pedro ele coloca, né, Jesus de lado. Não, o Senhor não deve passar por isso, né, jamais vai passar por isso. Por que ele faz essa colocação? Ele representa o pensamento de todos os discípulos nesse momento, né, chamando Jesus de lado para fazer essa repreensão. Porque ele era um discípulo, um seguidor de Jesus. E ele sabia que se Jesus haveria de passar por isso, né, os seus discípulos também iriam enfrentar, né, todo esse sofrimento, toda essa dor e também, né, possivelmente a cruz. E Pedro, por fim, o que diz a história, ele também foi crucificado, né? Porém, ele não se achou digno de ser crucificado, né, assim como Jesus foi crucificado. Então, essa preocupação, ela né, veio nesse momento em que Jesus colocou tudo isso, né, para os seus discípulos, em que Jesus estava preparando eles para esse momento. Então, hoje nós temos a obra da salvação completa, mas isso não indica que a gente não vai passar por tribulação, que a gente não vai sofrer o que Cristo sofreu. Não quer dizer que nós seremos crucificados, mas a gente tem um peso a carregar, né, por conta desse seguir a Jesus. E por isso que em seguida vem a repreensão de Jesus a Pedro. Eu acho muito interessante nessa tradução que ele coloca o seguinte: ele coloca assim, né, vou ler o versículo 33. Jesus virou-se e olhou para os discípulos e repreendeu Pedro.
Então Jesus olha para os discípulos porque ele sabia que não só Pedro tinha essa preocupação, mas todos esses discípulos que estavam junto com ele no momento. E ele fala isso: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Né? A ideia aqui não é que Pedro estava possesso, que Satanás estava nele. Não. É pelo pensamento que ele tinha, que era um pensamento de homem. Né? A nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, ela tem essa tendência de pensar e de andar por rumos e caminhos que não agradam a Deus. Isso é intrínseco a nós, né? Uma característica nossa, desde que o ser humano ele entrou em pecado, lá em Adão. Né? Então Jesus ele coloca: você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus. E quantas vezes nós andamos com um pensamento de ser humano? A gente está, às vezes, caminhando na igreja, ou está no cotidiano, mas a gente tem aquele pensamento que é distante, ou que muitas vezes vai até contra aquilo que Deus ensina. Né? A gente procura dar um jeitinho naquele pecado que, às vezes, nós temos enfrentado, ou que nós sabemos que estamos pecando, mas vai mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Lá no final vai dar tempo para eu pedir perdão. Né? Então, essa é a forma do ser humano pensar, mas Jesus ele repreende. Né? E já vem com o ensinamento no capítulo 34. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Então, o primeiro aspecto, esquecer os próprios interesses. Né? Seguir a Jesus, esquecer os próprios interesses. Então a gente, por exemplo, tem um jovem que ele é ganancioso, ele traça o plano da sua vida, ele vai se preparar, vai estudar, sonha em trabalhar em uma grande corporação, vai ficar rico, talvez até abrir o seu próprio empreendimento, o seu próprio negócio e gozar das suas riquezas. Ou talvez, como um dia me falou na época de dificuldade, estava fazendo medicina. Estou fazendo medicina porque quero ganhar dinheiro. Né? São alguns exemplos. E o que implica negar-se a si mesmo? É deixar esses planos. Né? Entender que Jesus é o primeiro na minha vida. Se Jesus tem um plano que devo fazer medicina, mas não para ganhar dinheiro, e sim para abençoar pessoas, para ajudar, curar pessoas doentes, ajudar pessoas feridas, acidentadas. Olha que bênção! E ali testemunhar desse amor de Jesus. Né? Ou talvez esse jovem ter uma reviravolta na vida, né, como um exemplo, e ter esse chamado de talvez ser um missionário. Ou talvez até ganhar também, mas direcionar recursos para a obra de Deus. Né? Tem tantos projetos missionários, tantos trabalhos que a gente conhece que precisam de recursos. Né? Então, e ali que entra a negação a si mesmo. Vou deixar de viver a minha vida, os meus sonhos, os meus planos, para que eu viva a vida de Cristo em mim, que é Cristo que importa agora. Né? E outro, a questão, né, no verso 35, depois ele seguindo, né? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Porque não vai ter a vida verdadeira? Porque a pessoa vai estar focada, né, nos objetivos, nas metas para alcançar, né, aquele plano. Eu quero ser rico, então vou trabalhar cada dia, de final de semana, vou gastar muito tempo para isso e não vai conseguir olhar ao redor, não vai conseguir, né, ter tempo para as outras questões da vida.
né? E o que de fato importa é a vida verdadeira. O que é essa vida verdadeira? É a alma, né? Então, essa preocupação, esse foco nesses objetivos que se coloca na vida, elas vão tirar todo o espaço, o tempo e até mesmo os recursos para que a pessoa pense para viver o plano de Deus, né? Pense na sua alma. E não há nada que possa pagar para ter a vida verdadeira, né? Jesus fala que não adianta ganhar o mundo inteiro, trabalhar uma vida toda, ter todos os recursos disponíveis, mas por fim perder a alma. E ali não vai ter dinheiro, não vai ter bem nenhum que vai conseguir dar direito a essa alma, a essa vida eterna. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele já pagou o preço. E ele é o único e suficiente preço, né? O sangue dele vertido na cruz foi suficiente para pagar, né, os nossos pecados, para que a gente pudesse ter uma vida eterna junto com Cristo, né? Então, muitas vezes a gente é conduzido pelas questões aqui da terra, pelas questões humanas, né? Ontem a gente falou sobre situações no trabalho, né, que as pessoas vivem no trabalho e por fim são desligadas e entram em processo, muitas vezes até injustamente contra quem é o seu empregador, né, contra o patrão, mas elas entram em processos porque elas veem uma oportunidade de ganhar algum recurso, ganhar mais dinheiro, né? Mas isso será que é correto? Né? Essas pessoas, elas não estão negando a si mesmas, mas elas estão atendendo àquela vontade carnal daquilo que é intrínseco, né, ao ser humano pecador, diferente do que Jesus fala, né, de ser a si mesmo, né, deixar de, em situações como essa, às vezes, né, tendo até oportunidade ou alguma razão de colocar o patrão em processo e procurar, né, recursos, né, colocar recursos para conseguir reaver um dinheiro que talvez até é desonesto, né? Então, esse negar a si mesmo é uma vida que é difícil, né? Mas a gente tem a força e o ensinamento de Jesus Cristo para que a gente possa seguir em frente, né? Hoje foi falado tanto na introdução e também, né, sobre esses eventos, esses terremotos que têm acontecido, né, como Deus também tem manifestado a graça dele, a presença dele na vida de pessoas, né? Ela estava comentando que viu uma criança que ela estava 8 dias, né, soterrada, e daí as pessoas perguntaram para ela, né, como que ela sobreviveu, e ela falou que um homem vestido de vestes brancas vinha e dava alimento e água. Deus, ele dá suporte para quem precisa e para quem busca ele. Ele manifesta a graça também, né, a quem ele escolhe. Então, que a gente possa entender e reconhecer essa graça de Deus em nossas vidas a partir do momento, a partir de hoje, né, quando a gente sabe de tudo isso, dessa obra, né, tudo que está aqui vai ficar, né? A irmã Zenete falou que seria aniquilado. Pô, será que adianta, né, construir, deixar, né, tantas coisas aqui para um dia ser destruído e depois, quando a gente vier a morrer, é para chegar na vida eterna, mas será que a gente vai chegar lá dessa forma? Que a gente possa ter essa noção, né, e entender que é importante ter os recursos aqui, né? É importante, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Mas o principal das nossas vidas é Cristo, é a obra de Deus, porque não é pelo agora, nem pelo que eu vou construir aqui na terra, mas é pelo que Deus já fez por mim e pelo que Ele tem preparado para mim no futuro. É uma vida eterna
Jesus, ele sofreu, ele veio, ele padeceu numa cruz, ele foi torturado, foi chicoteado, num lugar onde eu deveria estar. Ele pagou os preços dos meus pecados, das minhas falhas, aquilo que eu não deveria ter cometido, mas mesmo assim cometi. Ele promoveu o perdão para tudo isso. Será que eu tenho me arrependido? Será que eu tenho apresentado isso diante de Deus e pedido ajuda para que eu consiga voltar, né, para viver por Cristo? Né, estar pronto até a morrer por Ele? Negar os meus interesses, negar a minha carne, a minha própria vontade, a vontade de ter dinheiro, a vontade de ter carros, a vontade de ter mulheres, prostituição, né? E eu faço a pergunta para você agora. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? A gente tem a ideia, o conhecimento, né, a base da palavra. Olha, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, né, da minha vida. Ele é o próprio Deus que se fez homem para redimir a humanidade do pecado. Mas o que isso implica na minha vida? O que isso muda na minha vida, eu sabendo de tudo isso? Isso tem um impacto de que quando de manhã ou durante o dia eu tenho um tempo de devocional, um tempo de oração, de comunhão com Deus. Isso implica no meu trabalho de eu estar testemunhando, né? Talvez não falando, mas no meu jeito de ser, na forma honesta de agir nas situações, né? Não querendo me aproveitar em momentos em que eu poderia me aproveitar. E as pessoas estão observando tudo que eu faço. Será que eu tenho representado esse Jesus para as outras pessoas? Será que Jesus, né, sendo o Senhor da minha vida, Ele tem me ajudado a negar as coisas que eu preciso negar, aquelas questões que eu tenho lutado muitas vezes, né, no dia a dia, ou em situações de conflitos com pessoas, ou em família? Será que Ele tem ajudado a eu negar o meu orgulho, a minha forma enérgica de ser? Será que eu tenho negado, talvez, o cansaço, a preguiça, para trabalhos, para os momentos com Deus? Né? Às vezes a gente empenha o dia todo com tarefas, em casa, né? Fora, nas correrias. Aí chega um momento de meditação, de reflexão. Ah, não, mas hoje eu estou cansado. Ou de manhã acordar mais cedo. Ah, mas é tão difícil acordar cedo para eu dedicar um tempo à oração e à meditação da palavra. Né? Talvez de me colocar à disposição a Deus com o coração entregue para atender a sua vontade. A gente sabe o que é servir a Deus, né? A gente vai na igreja, né? Tem comunhão com os irmãos, mas às vezes você sabe que tem faltado alguma coisa lá no teu coração. E você precisa tomar um passo para mudar isso. Tomar uma decisão. E Jesus fala para negar, né, aquilo que é a tua vontade. Que você venha a procurar, a seguir Jesus, fazendo a vontade de Deus, aquilo que Jesus ensinou. Que a gente possa estar atento, né, àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Que a gente busque atender a vontade dEle. Se a gente tem um chamado, ou vê
as coisas acontecendo, né, na comunidade, no Brasil. Espera lá, precisa orar por isso, né? Orar pela situação que agora a Turquia está vivendo, né, com esse desastre, esse terremoto. E a experiência que os Estados Unidos estão vivendo, né, com essa igreja que já está, né, mais de 100 horas cultuando e louvando a Deus. Da onde vem isso? Ah, não, é loucura, um bando de louco que está andando lá, tiveram uma ideia maluca. Não. É porque algumas pessoas se dispuseram com o coração puro, se colocaram diante de Deus, e Deus está usando elas e manifestando a graça e a glória dele através da vida dessas pessoas. Né? A gente fala e espera muito por um avivamento. Né? Se eu não me engano, Russell Shedd falava que o avivamento começa em mim. Né? Primeiro, o avivamento de Deus começa na minha vida. Aí isso vai entrar na família, vai na igreja, isso vai sendo, né, como um efeito dominó. Uma peça vai derrubando a outra, e quando a gente vê uma obra maravilhosa de Deus, assim, né, nos evangelismos, né, nos tempos, né, pai e mãe, Ingrid comentou aqui. É por isso, é um a um. Deus começa a falar, se a pessoa está se colocando à disposição, Deus começa a usar essa pessoa. Aí vem outro amigo, pera lá, o que o Eliseu tem? Ele está diferente. O que está acontecendo com ele? Aí isso vai irradiando, vai alcançando, as pessoas vão sendo tomadas por esse impacto, essa obra de Cristo, esse amor de Jesus, né, que vai alcançando, e as pessoas vão sendo transformadas e vão buscando mais disso, mais dessa santificação, mais dessa comunhão com Deus. E Deus vai agindo, porque Ele tem espaço para operar. Né? Talvez pedir perdão por algum pecado, ou pedir perdão para alguém por algo que conheceu. Né? Quantas pessoas andam amarguradas, andam frustradas, né, pela vida, caminhando por uma questão mal resolvida, por uma falta de pedido de perdão, ou por falta de perdoar. E isso é um passo importante. Jesus perdoou primeiro. Imagina, se Jesus não tivesse se entregue em favor da vida do Eliseu, onde eu estaria agora? Se Jesus não tivesse se entregue por nós, jamais estaríamos aqui. Né? Então, quem sou eu para negar o perdão para alguém? Ou quem sou eu para me achar no direito de não pedir o perdão a alguém? Né? Se você se envergonhar de Jesus e seus ensinamentos, também Ele se envergonhará de você quando vier em glória. Jesus fala disso no último versículo do texto de hoje. Será que a nossa vida, se eu for fazer uma análise, eu estou envergonhando a Jesus? Ou será que eu estou vivendo para a glória dele? Será que eu estou seguindo os seus ensinamentos? Estou negando a minha carne? Estou negando a mim mesmo? Que a gente possa estar meditando sobre essa mensagem. Que Deus possa estar falando aos nossos corações e apontando aquilo que nós temos acolhido. A gente está vendo que o mundo está conturbado, né? Tem tantas situações acontecendo, né? Guerras, as catástrofes naturais, né, as questões políticas, né, o mundo que se diga está em recessão. Então, o que isso aponta para as nossas vidas e para aquilo que a gente encontra na palavra, que Jesus haveria de voltar? Isso são sinais de que esse tempo está próximo, e que a gente possa estar caminhando dentro da vontade de Deus e viver refletindo. Será que essa conduta que eu penso em fazer, o que eu estou fazendo, está agradando a Deus, está agradando a Jesus ou está envergonhando a Jesus? Será que se eu fizer isso ou aquilo,
eu vou ser envergonhado de Jesus quando ele vier embora? Então, que a gente possa estar refletindo nessa mensagem nessa semana e que a gente veja que o amor de Deus, ele está presente, só basta a gente aceitar e buscar Ele. A gente tem a orientação na palavra e que a gente possa negar as nossas vontades, o nosso conforto, talvez alguns vícios, a preguiça, para que a gente passe a viver de uma forma a agradar a Deus, para que a gente possa estar junto com Cristo e pronto para morrer, se for o caso. Então, que Deus possa nos abençoar e eu gostaria de orar. Senhor Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Ela é dura para as nossas vidas, mas sabemos também que ela é orientação para uma caminhada contigo, que estará culminando numa vida contigo, numa vida eterna, que o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Deus amado, que nesse mundo tão conturbado e turbulento, nós possamos estar refletindo sobre o ensinamento da Tua palavra, mas não só refletindo, também vivendo o que a Tua palavra tem nos ensinado, nos mostrado. Deus amado, pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito para conduzir as nossas vidas a cada dia. São tantas situações que geram ira, que nos revoltam, Pai, mas que Teu Santo Espírito possa estar apontando os erros, possa estar apontando os nossos pecados e possa estar nos ajudando para que não venhamos a pecar a cada dia. Deus amado, queremos como igreja caminhar dentro da Tua vontade, negar a nós mesmos, ó Pai, para viver para a Tua glória, Pai. Que possamos ser um farol aceso onde estivermos, para que as pessoas vejam a luz da Tua glória através das nossas vidas. Possamos ser usados a cada dia como instrumentos Teus, para que a verdade seja conhecida, a verdade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que as pessoas possam vir e caminhar conosco também e se deleitar nessa vida junto contigo, ó Pai. Nessa esperança de uma vida eterna, vivendo com fé e com o amor que Tu nos ensinou. Eu peço isso, Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém.